Será que ainda vale a pena morar na Alemanha em 2024? O preço dos alimentos aumentou, a conta de energia aumentou, o aluguel aumentou. Comparando o salário com um novo preço para ter uma boa qualidade de vida na Alemanha, será que ainda vale a pena vir para cá em 2024? Hello, people! Tudo bem com vocês? Meu nome é Jéssica, eu tenho 29 anos e daqui a alguns dias eu completo 5 aninhos morando na Alemanha. No vídeo de hoje nós vamos analisar o custo de vida médio na Alemanha e decifrar se ainda é possível ter uma vida confortável só com o salário mínimo. Esse canal está rumo a 3 mil inscritos e se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, porque isso ajuda muito o algoritmo a entender que esse vídeo é relevante e recomendar para mais pessoas. Mas como a gente não enrola aqui para apresentar o conteúdo, bora lá pro vídeo. A média salarial na Alemanha é de 45 mil euros por ano, que por mês dá uma média de 3.750 euros bruto. E isso no líquido é 2.467 euros. Já o salário mínimo na Alemanha líquido tá por volta de 1.400 euros. Deixando só um adendo aqui, né, que o salário médio é de fato uma média da Alemanha, né, achada na internet. É óbvio que a média salarial do país inteiro não reflete todas as realidades do país. Tem gente que ganha ali perto do salário mínimo, que é aqui metade quase do valor, 1.000 euros a menos no caso, no líquido, e tem gente que ganha bem mais que a média da Alemanha, do salário médio alemão. Então, isso não é uma média, representa uma média, não a realidade de todo mundo. Vamos começar aqui com o maior gasto de todos, que é a moradia. Quanto custa morar na Alemanha? Eu não vou pegar aqui como exemplo os grandes polos, né, que são as cidades mais caras da Alemanha, que é Hamburgo, Munique, Berlim. Não vou tomar isso como exemplo, até porque os salários nessas regiões também é um pouco mais alto e compensa o valor mais alto, de custo mais alto que você tem com moradia nessas regiões. E essas são sim são talvez as 3 regiões mais caras da Alemanha. Outra região também bem cara é Frankfurt, provavelmente por conta do aeroporto de Frankfurt. Mas enfim, eu vou pegar aqui uma cidade média como exemplo. Como, por exemplo, Colônia. Vamos usar Colônia como exemplo de custo de moradia aqui nesse vídeo. Para você saber o preço de um apartamento em Colônia ou em qualquer outra cidade na Alemanha, você pode entrar em um site que se chama WG Gesucht. Isso vai te dar uma boa base de quanto está custando os apartamentos disponíveis, ou casas, ou enfim, o que você queira morar, um quarto, nesse momento que você for pesquisar. A pesquisa que eu fiz foi para mudar agora, né, nos primeiros 3 meses de 2024. E outra coisa que você precisa saber que existe aqui na Alemanha, que é uma diferença entre aluguel quente e o aluguel frio. Nesse site tem como você colocar filtro, e eu coloquei o filtro de aluguel quente, ou seja, o aluguel quente está incluso todos os gastos, né? O valor do aluguel, energia e água. Alguns internet, mas geralmente é você que contrata a própria internet e paga por fora. Então tá, eu separei 4 apartamentos para mostrar para vocês. Um apartamento de 1 quarto, esse daqui, ó, de 32 metros quadrados, custa 550 euros. Aí um apartamento maiorzinho com 2 cômodos e meio, de 46 metros quadrados, aqui custa 900 euros. Outro quarto, né, de 30 metros quadrados, tipo kitnet, um cômodo só, 500 euros. E aqui um de 3 quartos, 60 metros quadrados, 980 euros. Então aqui a gente já percebe, né? Quanto maior o apartamento, mais caro ele é. Mas vamos tirar aqui uma média, porque provavelmente você vai pegar um apartamento entre essas medidas. Talvez você fique mais na média de baixo, mais na média de cima. Mas uma média desses 4 apartamentos pra gente colocar aqui. A média seria 732,5 euros, mas eu vou arredondar aqui para 750 euros. Então, gasto fixo com aluguel quente, que já vem a conta de água e de energia, 750 euros. Aí, além disso, você vai precisar do quê? Da internet. Uma boa internet rápida e etc., em torno de 40 euros. Na verdade, os primeiros 10 meses fica mais barato, mas depois muda para 40 euros.
Uma média, tá, gente? Tem, claro, internet mais barata, mais cara, mas enfim, uma média, 40 euros. Você também vai precisar de um plano de celular para você usar a internet no seu celular. Um bom plano, uma média de um bom plano que tem bastante internet, giga de internet livre, etc., 30 euros. O transporte na Alemanha, ele custa 49 euros. Porque aqui na Alemanha tem, né, o ticket da Alemanha, que ele vale na Alemanha toda e custa 49 euros. Se você tá aqui com visto de trabalho, dependendo da empresa que você trabalha, pode ficar mais barato. Por exemplo, a minha empresa cobre um pouco mais de 50%, na verdade, do ticket. Eu pago 24,50 euros do meu ticket. É isso, Então, a minha empresa cobre 50%. E daí, vamos supor que a sua empresa não cubra, porque tem empresas que não cobrem porcentagem desse ticket. Então, fica aí fixo 49 euros. Vamos deixar esse valor. Agora, para sua sobrevivência, falta o que ainda? Alimentação. Alimentação e gastos de mercados no geral, né? Não só comida, mas tudo que você precisa, tipo limpeza, papel higiênico, enfim, todas as coisas que você compra em um mercado. Aqui não tem muito como eu falar, tipo, nossa, média do que o alemão gasta, não tem como, não tem essa pesquisa no Google, inclusive, porque obviamente isso vai variar do tamanho da sua família, se você tá sozinho, se você, enfim, né, varia de várias coisas. Então eu vou falar mais ou menos o que eu gasto para uma pessoa solteira morando sozinha na Alemanha. Eu gasto por volta de 60 euros por semana. Dá por volta de 250 euros no mês. Aí somando com várias coisinhas que eu compro assim durante o dia, que é o de padaria, mercado, farmácia, e somando tudo isso, os meus gastos dá por volta de 320 euros. Então tá tudo embutido nesse gasto aqui de alimentação. E não é só alimentação, mas vocês entenderam para que ele serve. Aí fora isso, claro que você precisa de lazer. Mas assim, para você manter uma vida confortável, né, com alimentação, transporte e moradia, você gasta aqui morando sozinho, né, em um apartamento sozinho, os seus gastos seriam de aproximadamente 1.189 euros. Vamos arredondar para 1.200. 1.200 euros é o custo de vida confortável de sobrevivência, tá? Que não tem lazer ainda, na Alemanha. Lembrando, né, que o salário médio líquido da Alemanha é em torno de 2.400 euros. Pô, sobra ainda 1.200 euros para você fazer muita coisa, para fazer lazer, viagem, organizar investimento, organizar planos mais assim a longo prazo, para você ir separando o seu dinheiro tranquilamente. Dá para mandar dinheiro pro Brasil e etc. Agora, se você tem um salário mínimo, que atualmente é por volta de 1.400 euros líquido, e você precisa de 1.200 euros para se manter morando sozinho, aí já pesa um pouco, né? Fica 200 euros só livre para lazer, fazer todas as outras coisas que um ser humano precisa para ter uma vida confortável. Aí o que você, se você tá ainda bem no comecinho da Alemanha, tá ganhando um salário mínimo, o que você pode fazer para diminuir seus gastos? Você pode ficar já nos apartamentos lá no mínimo, né? Por volta de 550 euros. Aí isso já te tira 200 euros. Porque lembra que eu usei como apartamento média de 750 euros. Então tira aí 200 euros, soma com os 200 que você tinha livre e sobrou 400 euros para você organizar aí o seu mês. Com 400 euros dá para você fazer lazer, viagem, etc? Dá. Dá para você juntar também para comprar um carro, uma casa, por exemplo? Dá, mas isso com certeza vai levar muito mais anos, eu digo anos mesmo, para você conquistar, por exemplo, uma casa, um apartamento, do que você tendo um salário médio. Só que aí você pode economizar ainda um pouco mais se você dividir um apartamento. Se você dividir um apartamento, você consegue sim encontrar um bom quarto aí por volta de 350 euros, que é também uma possibilidade se você tá nessa fase de ganhar um salário mínimo. Mas a questão aqui na Alemanha é que o seguinte, você muito provavelmente vai ficar no salário mínimo para sempre. Por quê? Se você pretende ter um visto de trabalho, você precisa de ter uma formação. E se você tiver formação, independente de qual seja, de qual área seja, você vai ganhar mais, bem mais do que o salário mínimo. Então, tipo assim, você muito raramente vai ficar nesse salário mínimo para sempre. Se você tiver um Ausbildung ou uma universidade, você vai ganhar mais e você rapidamente vai chegar ali no salário médio da Alemanha, que é ter por volta de 2.400 euros líquido. Então, ficar com o salário mínimo é muito difícil
sendo imigrante, tá? Tô falando na minha visão de imigrante. É claro, você pode ficar para sempre no salário mínimo se você tiver cidadania europeia ou se você casou com um cidadão europeu e por isso você tem visto de reunião familiar. Caso contrário, se você depende apenas da sua pessoa para se manter na Alemanha, você vai precisar sim de adquirir o visto de trabalho, porque assim, uma hora essas opções acabam e o único visto que resta para você continuar na Alemanha é o visto de trabalho. E para você ter o visto de trabalho, você precisa de ter uma formação, um estudo, seja um Ausbildung ou uma universidade. Você precisa de ter um estudo. E esse estudo de Ausbildung ou de universidade vai te garantir um salário bem próximo aí da média salarial alemã. Talvez mais, assim, conforme os anos vão passando, você vai ganhar mais do que a média salarial alemã. Mas, bem rapidamente, nos seus primeiros 3 anos de trabalho, você já chega aí no salário médio da população alemã. Então, você vai chegar nessa vida, entende? Claro que eu tô falando da perspectiva de um imigrante que depende apenas da sua própria pessoa para permanecer legalmente na Alemanha. Não tô falando de quem tem cidadania ou é casado com um cidadão. Mas sim, é bem possível que bem no começo da sua jornada você viva com um salário mínimo ou até menos, tá? Porque, por exemplo, vou pegar minha jornada como exemplo. Eu comecei como au pair. Depois eu fiz um trabalho voluntário e aí eu fui pro meu emprego, que aí chegou ter bem mais que um salário mínimo. Mas o que muitas pessoas fazem, né? Muitas pessoas chegam como au pair, fazem trabalho voluntário ou chegam direto com trabalho voluntário, aí fazem um Ausbildung. Durante o Ausbildung você ainda tá ganhando menos que um salário mínimo, né? Dependendo aí do curso que você faz, você vai ganhar, depende, entre 300 euros líquido a 980 mil, 1.100 euros líquido. Então, essa aí é a média salarial de quem faz Ausbildung, né? Depende da área. Tem áreas que pagam melhor, tem áreas que pagam menos. E você também pode fazer mini job durante o Ausbildung para complementar sua renda. Mas aí, durante os 3 anos de estudo, você vai ter menos que um salário mínimo. É difícil você se manter com menos de um salário mínimo? É. Só que uma vantagem, digamos assim, do Ausbildung é que muitas vezes se você faz Ausbildung, claro, depende da área, mas se você faz um Ausbildung, existem organizações que têm ali as moradias a preço mais barato, porque é subsidiado pelo governo, que é para você ter mesmo condições de pagar a sua moradia e ainda ter uma vida ali além de estudar. Mas, geralmente, durante os estudos, seja no Ausbildung ou na universidade, que na universidade você não tem salário, você pode apenas fazer um mini job, aí realmente fica bem complicado. Você vai ter uma vida de talvez aí abaixo da pobreza, né, fazendo ali os 3 anos de estudo, tendo o necessário para sobreviver. Mas isso de vida de estudante é assim em basicamente qualquer lugar do mundo. Eu não sei como que era a vida de vocês durante o estudo. No Brasil, a minha vida só era um pouco mais confortável, porque eu estudava na mesma cidade que os meus pais moravam, então eu morava com os meus pais e por isso a minha vida era um pouco mais confortável. Mas todos os meus amigos que tiveram que mudar de cidade e estudavam na mesma universidade que eu tinha convívio, eles tinham sim uma vida bem assim, toda regradinha financeiramente, porque é isso. Você tem o dinheiro ali contado para sua moradia e alimentação e transporte. Fim, não dá para ficar fazendo lazer, não dá para ficar fazendo muita coisa. E não vai ser diferente se você vier na Alemanha nesse período de estudo. Mais uma vez que acabou o seu estudo e você entrou no mercado de trabalho na profissão que você estudou, você vai ganhar mais com salário mínimo já no primeiro ano. Talvez no primeiro ano você ainda não ganhe ali a média líquida, né, de 2.400 euros líquido, mas até o seu terceiro ano de trabalho você vai estar ganhando isso. E uma coisa que é muito comum é que a maioria das profissões no primeiro ano de trabalho, né, sua primeira experiência, no primeiro ano que você vai estar tipo na estufa 1 do seu primeiro emprego da vida, realmente ele é o salário menor, mas aí no segundo ano já aumenta e tem um aumento consideravelmente bom na maioria das profissões. Então, por isso que eu falo que até o terceiro ano de trabalho você vai estar provavelmente, muito provavelmente, ganhando o bem próximo ali do salário médio alemão. Então, na minha opinião, vale a pena passar pelo processo de, por um período de tempo. Aí, se você for fazer uma formação aqui na Alemanha, seriam de 4 a 5 anos ganhando menos que um salário mínimo, mas você tem essa possibilidade de se dar bem, tipo, de evoluir financeiramente, de conquistar suas coisas, de chegar nessa parte.
No meu caso, e no caso de muitas pessoas, que são pessoas que já têm formação e mesmo assim vêm para a Alemanha como au pair, porque tem menos de 27 anos e é a forma mais barata de você vir para a Alemanha, usa esse ano ralando para aprender o idioma, então fica com o dinheiro ali por um ano bem contadinho e depois do au pair vai trabalhar, ou se ainda não tiver um idioma bom, porque no meu caso, por exemplo, eu precisava de um idioma muito bom para poder trabalhar. Hoje eu tenho o C1 de alemão, mas quando eu terminei o meu au pair, eu não tinha. E muito provavelmente por conta disso eu não consegui vaga de emprego na minha área. Então eu fui fazer um trabalho voluntário. No meu caso, eu levei 19 meses do dia que eu pisei na Alemanha até o dia que eu comecei a trabalhar na minha área de formação no Brasil. Eu me formei no Brasil. Mas se eu não tivesse me formado no Brasil e tivesse vindo mais nova ainda para a Alemanha, ou na mesma idade que eu vim, mas não tinha formação, o que eu faria? Eu ia fazer um Ausbildung, que aí seriam esses 19 meses, mais 3 anos. Só que durante o Ausbildung, você já tem uma qualidade de vida bem melhor do que no au pair e no FSJ. Já dá pra você morar num quarto sozinho. No FSJ eu morava também sozinha, num quarto sozinha. Eu morava com meu namorado, então eu também não tive muito perrengue nessa parte, porque o meu namorado pagava tudo. Eu tinha o meu próprio quarto do FSJ, né, que era a minha instituição que dava o quarto. E daí o meu dinheiro do trabalho voluntário era só pra mim fazer coisas que eu queria, porque de restante meu namorado que pagava tudo. E o transporte eu também tinha pelo trabalho voluntário que eu fazia. Então, tem situações e situações, né? Mesmo que eu tivesse meu quarto, eu basicamente morava com meu namorado porque eu tava lá sempre. Agora que eu trabalho, eu mudei de cidade, basicamente atravessei o país, tô aqui, mas enfim, no au pair que eu morava com a família, eu tinha 200 e quando eu vim pra Alemanha era 260 euros, hoje é 280 euros, se eu não me engano tá 280 euros. Eu tinha ali 260 euros e eu me virava com esse valor, mas era 260 euros livre pra mim, que é basicamente o que uma pessoa que ganha um salário mínimo tem livre, né? Que eu falei, entre 200 e 400 ou um pouco mais se você for dividir apartamento. E dependendo da cidade. Então, eu tinha 260 euros livre pra mim e eu conseguia fazer as coisas que eu queria. Era viagem só low cost? Era viagem só low cost. Eu tinha possibilidade de viajar todo mês? Não tinha, porque faltava grana. Não tinha como. Mas agora que eu trabalho, se eu quisesse viajar todo mês, eu poderia. Financeiramente, eu conseguiria fazer uma viagem curta ou de até ali 300 euros todo mês. Faço isso? Não faço, porque me falta tempo e eu prefiro fazer também, né, pegar minhas férias, fazer uma viagem mais longa, que vai custar mais do que 300 euros. Então, eu vou guardando meu dinheiro ali pra viagem, que é o dinheiro separado pra viagem, pra fazer viagens mais caras, porque são mais longas e vão custar mais do que esse valor. Mas na minha opinião, segundo a minha vivência aqui na Alemanha, eu ainda acho que vale sim a pena imigrar para a Alemanha. É um processo até você ter uma vida confortável? Confortável? Sim, é um processo. Mas o seu processo, dependendo do seu background, né, das coisas que você tem, pode ser um processo mais rápido, digamos assim. Se você é uma pessoa que já tem uma formação no Brasil e você decide imigrar para a Alemanha já com um contrato de trabalho, com o visto de trabalho, você cortou todo e você tem, né, os recursos financeiros para, né, aprender o idioma, para vir para cá com o visto de trabalho, para fazer essa mudança já chegando aqui com um visto de trabalho, com um contrato de trabalho, porque isso também requer financeiro, é por isso que muita gente acaba vindo como au pair, porque se é a forma mais barata de chegar na Alemanha. Mas você já trabalha aí no Brasil, você já tem suas reservas, você consegue vir para a Alemanha, você conseguiu uma vaga de trabalho. Para você falta só aplicar pro visto e vir, entende? Você vindo já com um contrato de trabalho, você eliminou toda essa parte do processo de ganhar um salário mínimo ou menos de um salário mínimo. Você já chega aqui com o salário de uma pessoa formada, que vai ser bem próximo ali da média salarial da Alemanha, o que vai te garantir uma vida bem mais confortável. Então, na minha opinião, ainda vale a pena vir para a Alemanha, apesar de várias coisas terem aumentado de preço, principalmente energia e, consequentemente, aluguel, né? Porque se a energia aumenta o aluguel quente, eu falo, né? Não se esqueçam de curtir o vídeo, esse canal está rumo a 3 mil inscritos, uhul! E se você gostou do vídeo, por favor, deixe um comentário também, qualquer coisa que ajude o YouTube a entender que esse vídeo, que esse tipo de conteúdo é relevante e a entregar o meu conteúdo para mais pessoas. Tchau, até a próxima!